Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos centrais de um livro bem influente sobre a criação de filhas, Educando Meninas, do James Dobson. Nosso objetivo aqui é bem simples: apresentar as ideias principais da obra de uma forma neutra, usando o próprio material do livro para guiar nossa conversa. E vamos começar pela base de todo o raciocínio do autor. Para a gente entender essa obra, tem que começar por aqui. Esse provérbio bíblico é basicamente a fundação de todo o livro. A perspectiva apresentada é que criar filhos não é algo passivo, sabe? É um processo ativo, deliberado, de ensino e de formação de caráter. E os resultados disso, segundo o livro, duram a vida toda. O próprio título, Educando Meninas, já entrega uma afirmação bem importante sobre o papel dos pais. Veja bem, o autor não usa palavras como criar ou cuidar, mas sim educar. E no contexto do livro, essa palavra tem um peso e um significado muito específicos. Então, aqui está o ponto central. Para o autor, educar significa que os pais têm a responsabilidade de moldar ativamente o caráter dos filhos. A ideia é prepará-los com valores para que eles consigam passar pelo que o livro chama de campos minados da cultura moderna. E isso já nos joga direto no problema central que a obra apresenta. O argumento do livro é que a sociedade de hoje está, de certa forma, em guerra contra os pais que tentam criar os filhos com valores mais tradicionais. E essa é a base do conflito. O livro descreve uma cultura que se tornou um ambiente hostil para aquela formação de caráter que ele defende. As forças culturais são vistas como um desafio direto a esse processo de educar. E o que é interessante aqui é como o livro detalha esses perigos. Ele cita especificamente a banalização da vulgaridade, o que ele chama de um ataque liberal à decência e à promiscuidade como estilo de vida. O autor também aponta para uma cultura que, segundo ele, incentiva as meninas a serem provocantes e agressivas e que ainda por cima questiona a validade do casamento. Do ponto de vista do livro, isso não são só tendências sociais, são forças que minam ativamente a formação de caráter que os pais tentam construir. Essa citação, que a gente adaptou do texto, resume perfeitamente o senso de urgência que o livro quer passar para os pais. A mensagem é clara: ficar parado não é uma opção. É colocado a uma escolha. Ou você se deixa levar pela correnteza da cultura, ou luta ativamente contra ela. Bom, diante desse problemão todo, qual seria a solução proposta? A gente passa agora para a resposta central do livro, que coloca um foco intenso num relacionamento bem específico, o da filha com o pai dela. E essa aqui é provavelmente a tese mais importante da obra inteira. O livro afirma que a autoestima, a confiança, a própria identidade de uma menina está ligada de forma muito profunda à maneira como ela se relaciona com o pai. E mais importante ainda, como ela percebe que o pai a enxerga. Ele é apresentado como se fosse um espelho essencial para a autoimagem dela. Para ilustrar esse ponto, a obra usa vários depoimentos. Esse aqui, de uma universitária, tenta mostrar o impacto emocional do que é percebido como distância ou indiferença do pai. Aquela sensação de ser invisível dentro da própria casa, sabe? Esse outro depoimento reforça a mesma ideia, mas destacando um período super crítico. A transição para a adolescência é mostrada como um momento em que a conexão com o pai se torna ainda mais necessária, mas que, segundo o livro, é exatamente quando muitos pais acabam se afastando. Mas, olha, a obra não se baseia só em histórias. Ela também apresenta dados de pesquisas para sustentar os argumentos. Este slide mostra algumas das conclusões que o livro cita, ligando a presença do pai a resultados bem concretos, como melhora na saúde mental, mais sucesso acadêmico e menor chance de comportamentos de risco. Tá, mas como é que tudo isso se transforma em algo prático no dia a dia? Vamos dar uma olhada em como o livro descreve o projeto final, a formação do que ele chama de mulheres distintas. E esse quadro aqui ilustra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem o ideal da mulher distinta que o livro promove, com qualidades como civilidade, recato, respeito. Do outro, o que a obra descreve como a influência cultural, que segundo ele promove a grosseria, a provocação, a irreverência. A oposição é colocada de uma forma bem direta. E a obra oferece um roteiro bem prático. Ela sugere que os pais sejam um exemplo, que modelem ativamente as boas maneiras, que exijam cortesia, que usem brincadeiras, como chás da tarde, para ensinar o decoro social. E um ponto crucial, que ensinem suas filhas a ter expectativas altas sobre como elas devem ser tratadas. Então, para a gente amarrar tudo, vamos repassar os pontos centrais. Primeiro, a criação dos filhos é vista como um processo deliberado, intencional de formar o caráter. Segundo, a cultura moderna é colocada como uma força contrária a esses esforços. Terceiro, a
A relação pai-filha é o ponto-chave para a autoestima e segurança de uma menina. E por último, o objetivo final de tudo isso é criar mulheres distintas, que representem virtudes como recato, civilidade e moralidade. E a gente termina com essa questão que fica para reflexão. Analisar a obra Educando Meninas nos deixa com essa pergunta central sobre criar filhos hoje em dia. Qual é, afinal, o equilíbrio ideal entre a orientação que vem de casa e as influências que são superpoderosas da cultura que cerca a gente? É uma resposta que, como o livro sugere, cada família precisa encontrar por conta própria.